Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Este aqui é meu primeiro vídeo longo neste canal, então seja muito bem-vindo. Sua opinião será muito bem-vinda, você será muito bem-vindo. E o que eu decidi falar neste primeiro vídeo longo? Sobre o filme A Noiva Cadáver. Porque quando eu era pequena eu tinha uma visão sobre este filme e agora reassistindo ele adulta eu tenho totalmente uma outra visão sobre ele. Então aqui não vai ser nada muito profundo, vai ser mais no estilo conversa, como se eu estivesse conversando com vocês. Bom, a gente tem este filme, eu tinha este filme quando pequena, um filme que me dava um pouquinho de medo, por conta da estética gótica que ele tem. Então essa estética gótica que o filme tem, me dava receio quando eu era pequena, então eu não gostava muito deste filme. Mas agora reassistindo, conseguindo ver as camadas, as nuances que esse filme tem, eu estou vidrada, apaixonada neste filme. E é nisso que a gente vai falar. Bom, só para contextualizar vocês, eu acho que a maioria já assistiu, mas caso não tenha assistido, vamos recapitular como que a história se passa. Bom, a gente tem o Victor e a Victoria, que tem um casamento arranjado pelos pais. E este filme, pelo que eu pude obter dele, entendendo dele, ele passa ali no final da época vitoriana, então a gente tem o quê? Aristocratas em queda e novos ricos em ascensão. Então a gente tem um encontro, digamos, entre duas classes sociais diferentes. Por que que acontece? O rico tem o dinheiro e o aristocrata tem o status social. Então aqui há um interesse de ambas as famílias. A família do Victor, ele quer casar o Victor por conta dessa ascensão do status social, e a família da Victoria, ela quer casar a Victoria pelo dinheiro, pelos recursos financeiros que a família do Victor tem. Então, realmente é um casamento arranjado por interesses. Tanto é que os pais da Victoria, por mais que eles estejam em queda, por mais que eles não tenham dinheiro para se sustentar, eles ainda têm o nariz em pé, porque eles são da aristocracia. Interessante analisar isso, porque por mais que eles não tenham nada, praticamente, os cofres estão vazios, eles ainda olham para os outros com um ar de superioridade. É porque logo que os pais do Victor e o Victor chegam na casa da família da Victoria, a gente percebe que até o empregado, ele olha com um grau de superioridade, porque ele tá muito mais perto desta aristocracia do que os pais do Victor, porque eles eram peixeiros, eles eram comerciantes. Então, é interessante observar isso, porque no tempo atual, nos dias de hoje, a gente só vê como rico. Mas há também um contraste daqui, os ricos antigos com os novos ricos. E aqui a gente tem um contraste bem legal de se observar já de primeiro momento. Então, no primeiro momento do filme, a gente tem os pais do Victor e o Victor indo para a casa da Victoria para fazer um ensaio de casamento. E neste ensaio de casamento, a gente tem um Victor que se apresenta bem tímido, que erra várias e várias vezes a fala dele, porque ele tá nervoso, ele quer casar pela responsabilidade que o casamento dele vai acarretar para a família, mas ele também tem aqui, dentro dele aquela vontade de se apaixonar por amor. Então ele quer vivenciar o amor. E um casamento arranjado pode ser muito bom, como também pode ser horrível, né? A gente não tem uma definição concreta de como que vai ser ou não. Não é verdade? Bom, mas um pouquinho antes do fatídico ensaio de casamento, a gente tem uma breve interação do Victor com a Vitória. E é interessante que a gente percebe quanto a Vitória é podada em certos momentos por conta da época, porque naquela época a visão da sociedade para as mulheres era bem limitada. Então ela se mostra muito interessada em tocar em arte, mas ela não pode estar interessada, porque isso, de acordo com a visão da mãe dela, da visão que a sociedade passa, isso é inadequado para uma moça. Tanto é que ela tem uma dama de companhia. Então, tem toda a estética da época que, infelizmente, as mulheres eram muito podadas, muito limitadas, né? A gente tem isso também na visão do uso do espartilho para apertar constantemente para se modelar uma cintura mais fina, enfim. Então a gente tem lá o casamento, o ensaio do casamento, que ocorre vários erros pelo Victor. Então, acontece a fuga. Então, o Victor, como ele errou várias vezes, ele sai, sim, no seu tom melancólico, porque é interessante isso que o mundo dos vivos está em constante melancolia nos seus tons, então é sempre um mundo dos vivos em tons cinzas, meio fúnebres mesmo, mas eu acho que isso é uma estética do Tim Burton, que ele é um
um artista que gosta do mundo gótico, né? Então a gente consegue observar que os filmes dele são nesta visão, né? Bom, então ele tem essa fuga e ele fica ensaiando na floresta e por aventura do destino, digamos assim, ele acaba colocando o anel que deveria ser para a Victoria na Emily, que é a noiva cadáver. Então, assim, a Emily, ela se casa com o Victor, né, digamos assim, e ele vai para o... E o mundo dos mortos, primeiro contato, primeira visão que eu tenho é o contraste das cores. Enquanto no mundo dos vivos é tudo meio fúnebre, no mundo dos mortos é tudo alegre, é tudo colorido, é tudo com cor. Então é interessante este duelo de cores entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, de primeiro momento. Bom, o Victor colocou a aliança na mão da Emily, então em tese eles estão casados, ela leva ele para o submundo, e então a gente percebe já de primeiro momento esse contraste que eu falei para vocês das cores, mas a gente também tem um Victor que percebe que ele tá numa confusão, que esse tal casamento não deveria ter acontecido, mas ao mesmo tempo a gente tem um Victor que não se impõe, que não fala, ei, pera, isso aqui tá incorreto, não, ele vai tentar enganar a Emily, então ele prefere enganar a Emily do que falar, eu não deveria estar casado com você e tudo mais. Bom, então neste engano que ele comete com a Emily, ele consegue vir para o mundo dos vivos. No mundo dos vivos ele se declara, ele conversa com a Victoria, mas a Emily percebe que ela está sendo enganada e traz ele de volta para o mundo dos mortos. Mas, neste paralelo, os pais da Emily conhecem o Lorde, aquele Lorde maldoso, que a gente já de primeiro momento vê uma negativa, uma energia, digamos, pesada dele. Eu sinto isso já logo de cara, eu vejo ele já nos traz um incômodo, como se tivesse algo errado com ele. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas foi a impressão que eu tive. Bom, e os pais da Victoria acabam colocando ele como noivo substituto para a nossa querida Victoria. Bom, e acaba acontecendo, a Victoria realmente acaba se casando com esse Lorde. E o que acontece que eu acho interessante? Beleza, eles se casaram, então quando o Victor ele percebe que ele não vai poder ficar com a Victoria, porque ela, em tese, já pertence a outro, ele de fato cede a mão dele, cede para a Emily. E a gente tem aqui um embate de que a Emily tá morta e ele tá vivo. Então, eles não podem ficar juntos. Então, ele decide, de fato, se desfalecer, digamos assim. Mas, para isso, eles decidem fazer isso na Igreja dos Vivos. Então, todos os mortos vão para a Terra, eles vão para o lugar dos vivos para fazer com que o Victor morra. Então, lá na igreja vai acontecer nosso grande clímax, a nossa história principal, a trama mais densa de todo o repertório do filme. Então é lá na igreja que acontece. Bom, então o Victor ele está prestes a sentar um passinho de tomar o veneno, a poção que vai fazer com que ele possa ficar com a Emily, mas a própria Emily para ele. A própria Emily diz, não, você não é meu, você não me pertence, o seu coração não bate por mim, basicamente, ele bate por outra pessoa. Então, por mais que a Emily tenha se apaixonado nesse curto espaço de tempo pelo Victor, ela decide abrir mão dele. E ali, nesta cena, tem uma das partes que eu acho mais tocantes, que é o diálogo do Lord Barkins, que é aquele ser monstruoso. E a gente, primeiramente, entende que a Emily, ela veio a falecer devido a alguém ter matado ela. A gente entende isso através de uma música. É uma música bem alegre, se você não prestar atenção na letra. Então, se você não prestar atenção na letra, é divertido, é legal. Mas quando você percebe a letra, ela é meio fúnebre, ela é triste. Porque ela está contando, ela tem uma mensagem triste, que está contando de quando a Emily, né? Então, quando a Emily decidiu não, porque a escolha não partiu dela, mas quando a desfalecer, digamos assim. Bom, e tem o diálogo que o Lord Barkins faz, que é um misto de sentimentos, eu sinto ali. E eu percebo, cara, isso aqui é um filme que seria para criança, mas a mensagem dele é bem mais profunda e mais complexa. Enfim, então a gente tem aquela fala do Lord, que eu vou falar para vocês, que eu acho ela bom. A Emily pede para que o Lord Barkins vá embora e ele fala o seguinte: ah, já estou indo. Mas antes um brinde a Emily, sempre a dama de honra, nunca a noiva. Diga, minha cara, o coração ainda se desilude depois que ele para de bater?
Vocês percebem quão maléfico é esse homem? Porque toda a morte, toda a dor que ela sofreu veio dele. Ele que a roubou, ele que atentou contra a vida dela, ele que fez todas essas coisas. Mesmo assim, mesmo ela morta, ele ainda continua a alfinetá-la. Eu acho esse personagem horrendo, não tem uma palavra para descrever ele, sabe? Bom, mas por mais que ele traga esse discurso, ele acaba ingerindo o vinho, a poção veneno que estava nessa taça que o Victor beberia para adentrar o mundo dos mortos. Então ele acaba adentrando o mundo dos mortos e assim os amigos, digamos assim, da Emily se vingam por ela. Então ele vai sofrer finalmente as consequências das suas próprias ações. E nisto também a gente tem a libertação da Emily. Então ela consegue de fato ser livre, por isso que ela se transforma em borboletas. Então ela se transformar em borboletas é muito significativo na minha visão, assistindo o filme. Ela se transformando em borboleta, ela conseguiu passar por todos os processos para finalmente conseguir a sua própria liberdade. Finalmente conseguiu estar liberto. Então ela conseguiu justiça e ela conseguiu liberdade. Esta é a parte mais tocante do filme para mim. E é isso. Então o Victor consegue ficar com a Victoria, porque agora o marido dela já foi de arrasta, né? Então bom, só para fechar a minha visão sobre os personagens, os pais do Victor tentam se encaixar agora nesta nova realidade, que eles têm alguns recursos, mas não têm o status social, e através do casamento do Victor eles alcançam esse objetivo. Os pais da Victoria são detestáveis, eles são frívolos, eles não têm sentimento, eles têm status. E é isso que importa na visão deles, basicamente. O Victor, eu tenho algumas questões com ele, porque ele em muitos momentos se apresenta como um covarde. Ele poderia ter evitado muitas situações se ele tivesse se expressado, falando, ei, não é assim, ei, é isso aqui. Então eu sinto que ele é um personagem bastante covarde, enquanto eu vejo a Victoria como ingênua. E por fim, a noiva, eu vejo ela como alguém extremamente forte, que sofreu, mas que finalmente conseguiu se ver livre. Então, realmente, a Noiva Cadáver é a minha personagem favorita, não tenho o que dizer. Tanto é que o filme apresenta ela, né, a Noiva Cadáver, a Emily. Bom, este filme é num formato chamado stop motion, que é aquele formato que acho que os estúdios não costumam fazer, porque dá muito trabalho, muita função, que eles desenham os personagens, eles fazem aquela espécie de movimento com fotos, então é muita foto, é muito trabalho. Mas eu sinto que realmente o filme valeu muito a pena. Esse trabalho valeu muito a pena, sabe? E é isso, esta é a minha opinião sobre A Noiva Cadáver. Eu sei que eu não trouxe uma análise muito aprofundada, como eu gostaria, mas eu trouxe este vídeo mais num estilo... Estamos conversando, somos amigos, assistimos o filme e vamos falar sobre. Esta era a minha ideia. Eu sei que eu tenho vários vícios de linguagem e como este vídeo não passará por uma edição, então vai ficar bem aparente. Quando eu aprender a editar minimamente decente, eu vou conseguir tirar um pouco das minhas falas com vício de linguagem, ok? Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e assistam o filme novamente, se quiserem, porque vocês não vão perder nada, gente. Ao contrário, vocês vão estar perdendo muita coisa se não assistirem, viu? Não estou cortando a edição, daí a gente acaba fazendo algumas gafes. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.